estão? Eu espero que vocês estejam muito bem se cuidando nessa pandemia, que não acaba, né? Que eu não aguento mais. Mas vamos, né, tentar manter o isolamento social, usar máscara, porque vai passar, gente, fé que vai passar. Eu sou a Ana Júlia, tenho 16 anos e como você pode ver quando você entra aqui no canal, aqui eu abordo tudo que envolve o universo literário, enfim, desde resenhas de livros, né, que é uma análise, uma interpretação minha, como que eu vou fazer hoje, por exemplo, com Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, até dicas de leitura, né, indicações de livros, enfim, tudo isso que aborda esse universo. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostar, né, de como eu falo, né, enfim, porque me ajuda muito, principalmente eu que tô começando, dá um empurrãozinho aí, me incentiva a continuar fazendo vídeos pra vocês. Só mais uma coisinhazinha antes de começar a falar do livro em si, que eu queria fazer um agradecimento muito especial para 2 professores meus, que foram eles que me indicaram esse livro e que acharam que eu ia gostar do autor e acertaram. E eu queria agradecer muito, que é o Alexandre Vieira e o Marquinhos, né, o Marcos Vinícius. Eu tô com muita saudade de vocês, muito obrigada. Eu amei o autor, já comprei mais 3 livros dele. E, enfim, obrigada. Sem vocês não seria nada. Fiquei um bom tempo pensando como começar a falar desse livro, que me chocou, assim, né? Porque ele tem quase 600 páginas, é um livro muito complexo, o Dostoiévski, ele trabalha muito, assim, com detalhes, né? Principalmente na análise psicológica dos personagens. E eu resolvi começar a trabalhar com o título, Crime e Castigo. A gente tem um narrador onisciente em terceira pessoa, que tá dentro do universo do Raskolnikov, que é o nosso personagem principal. Nas primeiras 100 páginas, mais ou menos, ele comete um crime. E o crime dele é matar machadadas uma velha usurária e sua irmã, que entrou por acidente no quarto, porque o objetivo dele era matar só a velha, que penhorava, só que a irmã dela, Lisavieta, entrou na hora e ele teve que matar ela também. Então ele comete esse crime matando 2 pessoas. Só que o Dostoiévski não traz só um crime, né? Óbvio que não podia ser só um crime aleatório. Não, o Raskolnikov, para ele cometer esse crime, ele se baseou numa teoria dele que tem uma influência muito forte, tanto do niilismo quanto do utilitarismo, né? Que são 2 correntes filosóficas muito importantes no século XIX, na Rússia, né? Do século XIX, tanto quanto na Europa também, que são teorias. O utilitarismo basicamente fala que para o bem maior, né, para o bem de todos, para o bem da maioria, uma minoria pode sofrer. Então, é justo que alguns poucos sofram para o bem de todos, para o bem para o resto prosperar. E o niilismo é basicamente a negação. É você se achar superior a todos, você negar tudo, você acha que só você tá certo. Então a teoria do Raskolnikov tem uma influência muito forte dessas 2 correntes filosóficas, porque a teoria dele é basicamente isso. Tem algumas pessoas que nascem sendo Napoleões. Ou seja, o que isso significa? Tem pessoas que têm o direito de matar os piolhos, que são os comuns que podem morrer, para um bem maior. E o Raskolnikov, como ele se encontrava numa situação miserável, né, porque ele é um ex-estudante que mora em São Petersburgo, num cubículo, e ele mal come, e a família dele, né, a mãe e a irmã também estão numa situação muito miserável, ele pensa, a velha usurária, ela só traz mal, né, ela só cobra juros altos, ela subordina as pessoas, faz pessoas passarem fome e necessidade para pagá-la. Por que matá-la não seria útil para várias pessoas e ao mesmo tempo para mim? Porque, né, se eu roubar uns penhorezinhos de leve, eu me ajudo, eu ajudo várias pessoas que iriam sofrer na mão dessa velha, então tudo bem, eu posso passar por cima da lei. O Raskolnikov, ele tem a mente muito trabalhada pelo Dostoiévski também, nesse aspecto dele se achar melhor que os outros, dessa alienação, né, que é a parte do niilismo. Ele nega falar com os outros. A alienação dele chega num nível que ele não olha diretamente na cara das pessoas, ele só medita, ele anda na rua meditando, ele nega ajuda, ele não quer falar com ninguém, porque ele se acha um super fodão, gente, desculpa o palavrão, mas é isso que ele se acha. E entre o crime, as circunstâncias do crime
e o castigo físico, o encarceramento, o castigo em si, né, propriamente dito, que o Dostoiévski trabalha. É no castigo mental, é na culpa, é na quebra de expectativas do Raskolnikov. Porque a gente já concordou que ele achava que ele era um super-homem, que ele era um Napoleão, que ele não tinha nascido para ser um piolho como aquela velha que podia morrer, porque ela não fazia bem para ninguém. Depois do crime, a culpa que o Raskolnikov sente nas costas é avassaladora, assim. Ele, além da culpa que ele sente, né, do vazio moral que ele sente por ter cometido um crime bárbaro como esse, tem a pressão, porque a mãe e a irmã vão para São Petersburgo, e ele não quer contar pra mãe e pra irmã o que elas vão pensar de mim, entendeu? Então tem toda essa pressão da sociedade, do amigo Razumikin, do Porfiri, que é um policial, que também tá em cima dele. Então tem toda essa pressão e culpa que o Dostoiévski trabalha muito. A questão do que é um castigo. Se o castigo real é o encarceramento, ou é a punição física, ou se o castigo real é a mente humana, é a psicologia do crime, a psicologia da mente do criminoso. Isso é muito interessante. Além dessa análise da mente criminosa que o Dostoiévski nos oferece, outro aspecto muito impressionante desse livro que eu gostei particularmente é o como ele também toca na parte mais sombria da alma humana. Então, tem muitas cenas bem pesadas, com descrições detalhadas. Por exemplo, tem uma cena em que o Raskolnikov sonha com a tortura até a morte de uma égua. E, tipo, são umas 5 páginas esse sonho. E eu quase chorei, gente. É chocante o jeito como o Dostoiévski consegue colocar em palavras o sofrimento de um animal. E eu senti muito essa comparação do sofrimento animal com o sofrimento humano. Porque o Dostoiévski, além, né, dessa cena pesada com a égua, tem muitas cenas de uma família, que é uma família muito importante pro enredo do livro, que é a família Marmeladov. É uma família totalmente miserável, tá? Assim, pensa na situação de miséria, é abaixo disso. E desses Marmeladovs, que é a Sônia, né? Vai ser vai influenciar muito o Raskolnikov, mas eu falo isso mais um pouquinho pra frente. A descrição de quartos, assim, de cubículos abafados, fechados, podres, da fome que a família tá passando, né? Do sofrimento, do desprezo dos outros, em relação a essa família. Assim, é impressionante, é chocante. Parece que você sente o sofrimento na pele. E até o próprio Raskolnikov se choca e se torna próximo dessa família. Ele dá muito dinheiro, né? O dinheiro, praticamente todo o dinheiro que ele tem, pra essa família, pra ajudar essa família. E a personagem que eu tinha citado um pouquinho antes, a Sônia, ela também é uma metáfora muito importante no romance do Dostoiévski, porque ela representa um pêndulo. Ela representa o equilíbrio pro Raskolnikov, porque ele nega a ajuda de todos aqueles que são mais próximos dele. A mãe, a irmã, o melhor amigo, enfim, o próprio médico. Ele nega a ajuda de todos. Mas a Sônia, que é uma prostituta, que se prostitui para ajudar a mãe, a Katerina Marmeladov, e os seus 3 irmãos, ela chama a atenção dele. Porque ela é uma menina que tem sabedoria. Apesar da miséria na qual ela vive, apesar dela ser jovem, ela sacrificou tudo que ela tinha de um modo nobre. Ela sacrificou o próprio corpo de um modo nobre para ajudar a própria família. Então, assim, ele vê como se fosse o oposto, sabe? Ela não tentou se provar melhor que os outros. Ela simplesmente se entregou para ajudar a família. E aí ele vê aquilo e ele vê ela. Enfim, eu não quero dar spoilers, mas ela vai ser ela é uma personagem muito importante pro amadurecimento espiritual e evolução espiritual, principalmente no fim do romance, no epílogo do Raskolnikov. É um livro muito interessante que aborda a psicologia de um criminoso,
qual a real definição que a gente pode dar para castigo, né? O que é o castigo para um criminoso, o que ele realmente vai carregar para o resto da vida, e como o orgulho e o negacionismo, né, o niilismo, até que ponto essa alienação do resto da sociedade pode te levar. Eu indico muito para todos vocês que têm estômago forte, em primeiro lugar, mas que se interessam nesse tipo de romance sórdido, tá? Ele é bem sórdido, bem maçante. Eu li em menos de uma semana, tá? Assim, pessoalmente eu não conseguia parar de ler, porque é um livro que, assim, eu queria saber o que ia acontecer com o Raskolnikov, porque ele tava agindo daquela maneira, e quais seriam as influências das pessoas que ele ama, que ele nega amar, mas que ele ama nele, né? E nessa culpa que ele tava sentindo. É muito, muito, muito incrível o jeito que o Dostoiévski maneja as palavras. Ele faz você chorar, você sorrir, você ter dó do Raskolnikov e você odiar ele em algumas partes. Todos os personagens são cativantes. Alguns você quer socar na cara, por exemplo, o Lujin, que vocês vão saber quem é quando vocês lerem. E alguns vocês vão amar, como a Sônia, ou a irmã dele, Dunya, o Razumiki. É impressionante, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse no começo, deixa o like se você gostou e coloquem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, que livro vocês acham que eu deveria ler, que vocês acham que eu ainda não li. E é isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo.